Mas é necessário antes esses fundamentos, tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês, antes, para que quando a gente entrar realmente, definitivamente aqui no genograma, a gente possa compreender melhor essas dinâmicas, né? Entender o objetivo também de tudo isso. Então, hoje nós vamos falar, está chegando aqui o pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa relação de amor. Como a gente está trabalhando o genograma, então, olhar para esse genograma como algo, não como julgamento, né? Mas algo que venha realmente complementar, poder nos ajudar a descobrir a origem de muitos dos nossos conflitos, a origem de muitas das nossas situações aí que a gente às vezes nem se percebe na vida. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Hoje eu estou conectando aqui no YouTube, estou conectando também aqui no Instagram. Lembrando que hoje até é legal esse movimento que a gente está fazendo, porque eu estou dando uma melhor direção. E aí, o que eu estou pensando aqui de como conduzir? Nas terças-feiras eu vou trazer informações, conhecimento, essas bases. Na quinta-feira nós vamos para as ações práticas do genograma. Então, na ação prática, nós vamos fazer direto aqui, única e exclusivamente pelo Zoom, porque aqui a gente vai entrar de fato nas atividades. E aqui nós vamos abrir o nosso genograma, né? Então, vocês já estão realizando esse genograma, já estão preenchendo ele em casa. Na quinta-feira, aqui, nós vamos então ir direto para o exercício com ele. Eu vou habilitar aqui o compartilhar tela. Tá aparecendo já a tela aí para vocês? Tá. Lei do equilíbrio. Maravilha. Então, vamos lá. Dando início aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Me diga se estão me ouvindo. Me ouvem? Sim. Sim. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma configuração. Ok. Então, hoje a gente vai falar sobre o amor para que o amor dê certo. Vamos lá. Então, vamos dar início ao nosso terceiro encontro hoje da nossa jornada sistêmica. E eu quero reforçar, né? Até aqui, todas as aulas que nós tivemos, nós estamos então hoje nesse terceiro encontro, nós tivemos tudo isso como base, né? Para quê? Para que a gente possa compreender como é que os nossos sistemas, como é que os sistemas nosso familiar, da nossa vida, da nossa saúde, das nossas relações funcionam. Para quê? Para que a gente possa compreender melhor como é que funciona esse pensamento sistêmico. E a nossa abordagem principal, o foco está no genograma. Qual que é o objetivo disso, né? É importante porque quando a gente fala de relações, nós estamos a todo momento querendo encontrar culpados ou inocentes. Então, quando a gente fala de relações, estamos a todo momento, ou eu sou culpada ou eu sou inocente. E nós utilizamos isso como fala, né? Eu tenho, assim, por mim, que a palavra culpado, ela vem com peso, é uma palavra pesada, né? A culpa é sua. E aí, nós vemos muito isso, né? Eu mesmo, assim, né, com todo respeito às crenças e tudo mais, mas a gente tinha, né? Por minha culpa, por minha tão grande culpa. Isso a gente vem aprendendo e vem trazendo isso, né? Como é que a gente está olhando isso para as relações? Então, quando a gente fala de genograma, é para que a gente possa compreender, não olhar e procurar culpados ou inocentes,
mas compreender essas dinâmicas que acontecem e entender qual é a origem desses desequilíbrios sistêmicos, sem julgamentos, mas compreendendo essa lei da compensação. Porque quando a gente olha para o outro, nós estamos olhando para o outro, apontando um dedo para ele, mas ao mesmo tempo nós temos 3 dedos que estão apontando para nós, de volta, né? Então vejam, a base do relacionamento, né? E aí quando a gente vai falar como para que o amor dê certo, é o que você aprendeu sobre o amor? O que nós aprendemos sobre o amor, né? Então, muitas vezes, né, nós tivemos aí ensinamentos de que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo supera. E quando a gente fala de amor dentro dessa visão sistêmica, nós temos o amor que cura e olhar também para o amor que adoece. Dentro desse amor que cura, nós temos o amor que nos conduz ao sofrimento, ao padecimento, à doença, à morte. Mas nós também temos o amor que nos conduz à plenitude, à felicidade, à prosperidade, à vida. E quando a gente fala desse amor, eu gosto de usar esse exemplo da água, né? O que nós fazemos com a água? Nós matamos a nossa sede. Nós bebemos, aliviamos, nos refrescamos. E também, por meio dessa água, nós também afogamos. Nós também podemos morrer afogados. A água é a água, ela não significa que ela é boa ou ela é ruim. Ela é a água, como é o amor. Agora, nós precisamos descobrir qual é a ordem desse amor. Como é que nós estamos levando esse amor dentro de tudo isso que nós aprendemos sobre o amor? Então, a gente diz, né? O amor que cura é o mesmo amor que adoece. A água que mata a sede é a mesma água que nos afoga. O importante disso é descobrir a sua ordem, né? Quando a gente vê, tem essa imagem que eu estou compartilhando aqui, ó, do rio, né? Água. E o que seria a ordem nesse rio? Essa margem. A margem que conduz, a margem que dá a origem, que dá o limite dessa água. Da mesma forma, quando nós falamos desse amor, né? Bert Hellinger, ele nos traz muito essa questão da consciência. Porque quando a gente vivencia esse amor, o amor dentro das relações, nós falamos dessa consciência leve e da consciência pesada. Porque por meio das relações, nós vivemos muitas lealdades familiares. E essas lealdades também, elas vêm por meio de vínculos que são vínculos de amor. Então, veja, quantas vezes nós fizemos algumas coisas erradas, e essas coisas erradas do ponto de vista social e cultural, né? E aí a gente faz aquelas coisas erradas e como é que fica a nossa consciência muitas vezes? Leve. Do contrário, às vezes nós fazemos algumas coisas certas e como é que fica a nossa consciência? Pesada. E inconscientemente, tudo isso ele vem nos falar dessa lealdade, desse amor que, de certa maneira, não está na sua ordem correta. Então, quando a gente fala desse amor que cura, desse amor que liberta, dessa ordem, nós falamos dessas leis sistêmicas, né? O que é lei? As leis, quando a gente fala desse olhar sistêmico, são essas leis invisíveis que regem as relações por meio de vínculos. Como assim invisíveis? Né? Nós já falamos sobre isso. As leis, a lei, por exemplo, da gravidade. Nós podemos ver, olhar, sentir? Não. Mas nós sabemos que ela existe, né? Ah, Cássia, não concordo com essa lei. Ela independe de eu concordar ou não. Se eu me jogar de um prédio alto, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair. E posso, inclusive, vir a morrer, né? Então, essas leis, elas independem da minha crença. E quando a gente traz isso, né, para esse olhar sistêmico, esse olhar das relações no qual nós humanos estamos inseridos, é importante a gente olhar novamente, não olhar como culpados ou inocentes, porque agora nós estamos olhando para o nosso genograma. Nós estamos olhando agora para a construção e a origem da nossa história. E aí a gente começa a perceber as dinâmicas, o quanto nós desconhecemos sobre a nossa história. Sim ou não?
Vocês já começaram a fazer aí, né? E como é que está sendo para vocês? Compartilhem aí. Como é que está esse processo? Fácil, difícil? Falem aí. Cadê a Maria? Já me tirou algumas dúvidas? Como é que tá, Ximena? É difícil. Bem desafiador, né? Uhum. Então, agora a gente começa a entrar e entender um pouco dessas leis, né? Falando dessa lei primária. Nós já falamos anteriormente. O equilíbrio do todo está em primeiro lugar. E o que isso quer dizer? Isso visa a preservação do próprio sistema. Todos nós somos tomados por essa lei, ou seja, nós estamos a serviço do equilíbrio do todo, né? Quando a gente começa a olhar para isso, opa, mas isso não é só com o outro, isso é comigo também. E que toda exclusão, ela vai gerar uma compensação. Quando a gente fala das ordens do amor, as ordens do amor são 3. Então, a gente agora vai falar sobre o pertencimento, sobre a hierarquia e sobre o equilíbrio. Para que essas leis se sustentem, a lei do equilíbrio é a lei primária, o equilíbrio do todo, né? Tudo está a serviço do equilíbrio do todo. Só que para que esse equilíbrio se sustente, para que esse amor nos leve para o nosso melhor, para a vida, para a prosperidade, o que nós temos que observar? Essas outras 3 leis que vão dar essa sustentação para esse amor. Então, nós vamos começar falando agora sobre a lei do pertencimento. Vejam, a lei do pertencimento, ela nos diz que pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Vejam, hoje quando a gente está aí nas empresas trabalhando, qual é o nosso maior desejo? Ser visto, ser reconhecido, ser integrado pelo nosso trabalho. Na nossa família, o que nós queremos, né? Marido, mulher, filhos, o que nós queremos juntos da nossa família? Pertencer. Então, é esse amor do vínculo que nos liga ao nosso destino. Bert Hellinger ainda fala que essa necessidade de pertencimento ela é tão grande que, para tal, nós estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa própria vida pela necessidade de pertencer a ela. Veja que nós estamos escrevendo lá o nosso genograma, né? E aí tem histórias de pais que se separaram. Com isso, eu fui morar com a minha avó, fui morar com a minha tia, a minha mãe teve um primeiro marido, um segundo marido, eu tenho outros irmãos. Então, percebam que dentro dessa dinâmica, todos pertencem. E aí, às vezes, a gente observa que algumas vezes, quando há separação de casal, e aí essa separação acontece de maneira traumática, de maneira bem difícil, e aí o que acontece quando eu encontro um outro par, o meu pai ou a minha mãe se relacionam novamente, aquela primeira pessoa, aquela primeira relação, é como se ela deixasse de existir, né? Então, ele fala que devido a esse desejo de vínculo, nós estamos dispostos a ficar doentes, deficientes, morrer de forma estranha ou até mesmo tirar a própria vida no lugar de outros membros da nossa família. Então, veja, isso aqui é interessante a gente falar, porque às vezes nós estamos na vida trabalhando, em busca de ganhar dinheiro. Quando a gente consegue alcançar o emprego que eu queria, a forma como eu gostaria de trabalhar, o salário que eu sempre almejei, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar um jeito de perder esse dinheiro. Ou muitas vezes eu entro numa relação, que ela está muito favorável, que é uma relação muito boa, a relação dos meus sonhos, mas o que acontece? Eu dou um jeito de não ficar nessa relação. Por que isso acontece? Por conta dessas lealdades, né?
por conta esse desejo de querer pertencer. E aí, quando a gente vai olhar para o nosso sistema, eu tenho pai, ou eu tenho avô, ou eu tenho avó, engraçadinho demais. situação Aí aqui tá melhor. que Tá vivia cortando naquela ainda. situação de conflito. Deixa eu desativar aqui o som de vocês. E aí, Quem? como para mim tá. é muito importante pertencer, o que acontece? Para que eu possa pertencer a esse sistema, eu vou me manter, de que maneira? Leal a esse sistema. Então, é importante a gente observar essas dinâmicas. Dentro dessa lei do pertencimento ainda, ela garante que todas as pessoas, independentes de uma atitude condenável, continuam tendo o direito de pertencer ao sistema familiar, a uma organização ou a um grupo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a desenhar o nosso genograma, a gente vai perceber, e isso acontece nas nossas famílias, né? Que existem leis, existem regras, existem ritos, crenças, que muitas vezes não são falados, mas que eles existem. E aí a gente vai olhar lá para o nosso histórico, lá na nossa família, tem aquele que, de alguma maneira, a família considerou aquela atitude condenável. Aquela atitude que ela não é... Ela não é fidedigna, ela não é merecedora de pertencer à nossa família, né? Então, nesses casos onde há uma exclusão de um membro da família, o que acontece? O que acontece é um efeito paralelo a uma repetição não intencional do mesmo comportamento reprovável em membros da geração seguintes, filhos, netos, bisnetos. Então, a gente vê muito isso na relação de vícios, nas questões com doenças, às vezes até doenças genéticas hereditárias que a gente vê acontecendo na família. Então, quando o sistema, o que ele vai procurar quando esses padrões voltam a acontecer? Ele vai buscar por uma reinclusão. De que maneira? De alguma dificuldade desses membros da família, né? E quando é que isso cessa? Quando esse membro é incluído novamente. Então, é importante a gente lembrar e observar que todos nós estamos sujeitos a essas leis. As constelações, ela nos permite, por meio dessas leis, né, por meio dessas ordens, reconfigurar esse sistema, restabelecendo a ordem, para que então se restabeleça aquele desequilíbrio na família, seja na saúde, seja na empresa, seja num posicionamento, né, seja numa posição desfavorável. E aí a gente traz aqui também essa questão dos natimortos, dos abortos espontâneos ou não, né? Então a gente fala muito, né? Nesse lugar para onde vai os mortos, ele independe da quantidade de vida que nós tenhamos vivido. Se foi um dia, se foi 2 dias, se foram 3 dias, independe. E todo descendente que chega, seja uma criança que nasce, seja um membro, um casal, seja um genro, uma nora. Então, todo esse descendente que chega na nossa família, ele vai ter acesso a esse arquivo de memória. E aí percebam que por esse arquivo ele influencia e ele também é influenciado. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala também das empresas, né? Às vezes a gente esquece, nós comentamos sobre isso, sobre os fundadores, quando a gente não respeita a hierarquia, né? As famílias, às vezes, que se mistura o seu sistema familiar com o sistema empresarial. Não sabe onde começa um, aonde termina o outro. E aí, dentro desse processo aí, né? Uma coisa é a família precisa funcionar como a família, a empresa funciona como empresa. Aqui a gente já percebe algumas dinâmicas de conflitos quando a gente tem casais que trabalham juntos na empresa familiar, né? Então, é importante perceber, e o genograma vai começar a nos ajudar a separar esses lugares, né? Cada um no seu lugar, observando e podendo incluir cada um deles. Então, aqui a gente falou sobre a ordem do pertencimento. Agora nós vamos falar sobre a segunda lei, que é a lei da ordem, da hierarquia. Então, na lei da hierarquia, Bert nos fala, né?
o ser é definido pelo tempo e através dele recebeu o seu posicionamento. Quem entrou primeiro em um sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Então, veja, aqui no genograma algumas pessoas já me perguntaram, Cássia, mas e o primeiro marido da minha mãe que casou, depois separou, teve um segundo? Vou colocar também? Sim. Lembrando que você só pôde vir porque teve um primeiro, porque teve um segundo que liberou a sua mãe ou o seu pai para que você pudesse ter vindo ao mundo. Então, veja que dentro dessa dinâmica sistêmica, você só pôde vir por conta da junção do seu pai e da sua mãe. Só que muitas vezes nessa relação, o seu pai teve um outro filho. Então, você, no sistema do seu pai, não é o primeiro filho. Você é o segundo filho. E no sistema da sua mãe, você é o primeiro filho. Então, da sua mãe com o seu pai, essa relação é uma relação atual. Antes houveram outras relações, uma relação que fez parte da relação do meu pai e uma relação que fez parte com a minha mãe. E agora a minha relação do meu pai com a minha mãe, aonde é agora formado o meu sistema. E aí a gente fala aqui, ó, entretanto, os sistemas também possuem entre si uma hierarquia, que nesse particular é invertida. O sistema novo tem precedência sobre o antigo. Assim, a família atual tem precedência sobre a família de origem. Quando essa relação se inverte, as coisas correm mal. O que isso significa dizer? Então, vejam, né? Vocês disseram lá para mim, Cássia, eu sou filha da minha mãe e do meu pai. Então, esta relação pode ser que hoje os seus pais estejam juntos, vivos ou não, né? Então, vamos imaginar que aqui estão os seus pais e aqui está você. Só que antes disso, conseguem vir aqui, né? Antes de vocês, tiveram uma outra família, tiveram os seus pais outras relações, mas você fez parte ou faz parte desse sistema. Pode ser que a sua mãe e o seu pai saíram dessa relação e ambos assumiram outras relações. Então, vejam, essas outras relações, diante do seu pai e da sua mãe, são relações atuais. Você, como filho, faz parte de uma relação que fez estipar. O que significa dizer de maneira mais fácil? Então, vamos imaginar aqui. Você e o seu marido. Você teve um filho com o seu marido. Então, nessa relação de ordem, quem vem primeiro nessa relação? Relação entre casais, primeiro veio o homem e a mulher. Depois vieram os pais. Então, primeiro, nessa relação de ordem, os pais vêm primeiro com relação aos filhos, certo? Quando este filho vem desse casal, esta família é a família atual. Vamos imaginar que esse casal se separa, esta mulher, então, vai para uma outra relação. Nesta relação, esta mulher tem outro filho com outro homem. Então, vamos imaginar que você é o filho dessa relação. Para os seus pais, quem é a relação atual? Dos seus pais é essa relação nas quais os seus pais se encontram. Então, aqui, vocês, filho, nessa relação entre pais e filho, essa família vem primeiro do que você. A relação atual dos seus pais. Primeiro vem os pais e depois vem os filhos. Então, vejam, quando você vai colocar lá no genograma, você vai se posicionar diante do seu pai e da sua mãe, e aí você vai abrir aquelas chavezinhas para colocar as outras relações dos seus pais. Compreende? Ficou
Fácil de entender ou tá confuso? Conseguiram compreender? Na prática, isso às vezes é por isso que a gente vai, na quinta-feira nós vamos fazer já a aplicação disso. Mas é importante perceberem que é observar no tempo quem veio primeiro. Quem veio primeiro nessa relação? E dentro dessas relações de ordem, você com relação ao seu pai e à sua mãe, você com relação ao marido atual, aos esposos, aos primeiro, segundo, terceiro casamento do pai de vocês e a ordem dos irmãos. Então, essa lei da ordem, ela fala de... a ordem natural fala sobre quem vem primeiro. Então, quem vem primeiro é o mais antigo. Então, quem vem primeiro, por ser o mais antigo, ele tem prioridade e precedência sobre quem vem depois. Então, a gente vai colocar lá as nossas relações de casamento. Depois, na hora que a gente for falar lá do equilíbrio, a gente vai abordar isso de maneira mais evidente. Então, hoje eu estou casada. Se esse é o meu primeiro casamento, ok. Mas se esse é o meu segundo casamento, é importante eu obedecer essa ordem. Às vezes, o meu marido vem de um segundo casamento. Então, o que acontece aqui? Esse segundo casamento dele, eu preciso honrar e respeitar a primeira esposa. Então, essa esposa, de certa maneira, vai entrar nesse genograma? De maneira direta, não. Mas sabendo que eu só pude vir para este homem e assumir essa relação porque esta primeira mulher me liberou para esse homem. Às vezes a gente percebe muitos conflitos nessa relação entre casais porque há uma rixa, há uma briga, há uma intriga entre esses ex-relacionamentos, né? E principalmente a gente vai falar daqui a pouco quando isso termina de uma maneira abrupta, de uma maneira difícil, né? E mesmo que essa relação não seja numa relação de matrimônio, né? Então a gente fala que todos aqueles que estiveram na nossa vida, namorados, relações conjugais, todos fazem parte. Uns com maior grau de importância, outros com menor grau de importância. Mas todos fazem parte. Então, nessa relação de prioridade e de ordem, os pais sempre terão prioridade sobre os filhos. E aí a gente tem uma live bem interessante que a gente fala sobre isso lá, sobre o amor cego. E eu estou preparando um outro material, já estou começando a produzir, que é onde eu vou falar sobre os pais desnecessários dessa relação dos filhos, né? Então, os pais, eles são sempre os grandes com relação aos filhos. Os pais são os grandes e os filhos são pequenos. Desse modo, nós retomamos a lei do equilíbrio, onde os pais dão e os filhos recebem. A gente fala bem sobre essa dinâmica lá no vídeo, o amor cego entre os pais e os filhos, né? Então, é muito importante aqui, pais, se colocarem no lugar de pais, de grandes. Às vezes, tem pais se utilizando de dinâmicas, se colocando pequeno diante dos filhos, né? E isso realmente se torna muito pesado para os filhos e, consequentemente, pesado para os pais. É entender qual é o papel do pai, qual é o papel do filho. Quando essa ordem é invertida, quando os pais se sentem menores que os filhos, esse estado emocional fica alterado e isso vai gerando um grande desconforto. E, de certa maneira, como é que isso se expressa? Por meio de sofrimento. A quebra dessa lei causa uma pressão que vai buscar restaurar o lugar de ordem de cada um dentro do sistema, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso também. Primeiro casamento, a gente fala aqui, né? Esses relacionamentos em que um termina com o outro, deixa o outro de maneira abrupta, desrespeitosa. Muitas vezes tem relações que terminam aí por brigas, desentendimentos, agressões físicas, agressões verbais. E aí eles vão para uma segunda relação. A tendência é dessa relação viver em uma constante situação de conflito. Constante situação de conflito. Por quê?
porque eu não me liberei muito bem nem dessa primeira relação. Ficou uma sensação de dor e sofrimento. Não houve uma liberação. E o que acontece ainda mais? Quais as possibilidades, né? De vir um segundo, terceiro, quarto, um quinto casamento. E também isso pode vir concomitantemente, os filhos que vão representar, vão entrar no meio dessa relação, dessa pessoa que foi deixada por este sofrimento que ficou de maneira muito forte, vai apresentar sintomas aí de TDAH, transtornos de humor, psicoses, neuroses. Então, esses filhos vão vir como se fosse para representar esta pessoa que foi deixada dessa maneira. Uma outra situação, às vezes, que acontece, filhos que vêm dessas relações de muito conflito, de muita dor entre os casais, né? E aí eles acabam entrando na esfera da mãe ou entrando na esfera do pai. A gente fala, né? O filhinho da mamãe, o filhinho do papai. E aí vamos falar de nós também, né? Semelhante atrai semelhante. E aí a gente está falando de amor, né? Como é que o amor pode dar certo? Muitas vezes a gente está se envolvendo em relações onde a gente está atraindo dedos podres. Situações que ao invés de nos levar para o amor, está nos levando para a dor, para o sofrimento, né? Então, às vezes a gente tem aquele homem aqui, que ele não sai debaixo da saia da mãe. E aí ele já está lá com uma vida adulta, 30, 40, 50 anos, e ainda está lá debaixo da barra da saia da mãe. Por quê? Porque ele não vai para a esfera do pai. Ou o contrário, a menina. Então, vejam, nós entregamos lá no genograma, vocês viram a importância do masculino e do feminino. E para nós, enquanto filhos, esse masculino e esse feminino, eles são representados na figura de pai e mãe, né? Qual que é a consequência de nós ficarmos na esfera de um ou de outro? A mulher, se ela não vai para a esfera do pai, ela não vai conseguir atrair relacionamentos saudáveis para a sua vida. Da mesma maneira, essa mulher, porque eu ainda estou no amor infantil. Ou por algum motivo, eu entrei na esfera e no meio dessa relação do pai e da mãe, e aí o que acontece comigo? Eu vou para salvar o meu pai ou salvar a minha mãe, e com isso eu tenho que excluir os dois do meu coração. E aí a gente percebe que se eu não tomo o masculino e o feminino dentro de mim, como é que eu vou para essas relações? Se eles precisam estar harmonizados dentro de mim para que eu, mulher, possa... Vejam, e aí a gente fala do amor primeiro, né? No genograma lá, nós vamos olhar nosso pai e nossa mãe. São as nossas primeiras referências, masculino e feminino. Então, a menina e o menino, eles nascem nessa esfera da mãe. A vida, quando eu estou lá no útero da minha mãe, a vida do filho é a vida da mãe. Não existe outra vida. Na medida em que ele nasce e ele vai se desenvolvendo, é importante que essa menina retorne para a esfera do pai, vá para a esfera do pai, aí a gente fala que a esfera da mãe é a esfera da proteção, é a esfera do interno, do cuidado, da proteção, do fechado, né? Do cuidado. A esfera do pai é a esfera que vai para o mundo, que abre. A gente observa, né, nos parquinhos de diversão, quando está a mãe lá cuidando das crianças. A mãe está em cima, a criança nem consegue brincar direito. O pai é aquele que fica mais de longe, olhando, observando. Então, essa menina vai para a esfera do pai e depois ela retorna novamente para a esfera da mãe, retomando esse feminino. E o menino sai da esfera da mãe e vai para a esfera do pai, para que esse masculino e esse feminino se sinta completo dentro deles. Vejam, e aqui a gente não está falando de questão sexual, nós estamos falando de força, de energia masculina, de energia feminina, né? Então, quando isso acontece, a gente percebe nessas dinâmicas que há uma ausência de tomar ou esse masculino ou esse feminino que vem do pai ou da mãe. Ok? E aqui nós vamos agora para a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela diz que
o que dá e o que recebe conhecem a paz, se o dar e o receber forem equivalentes. Existe uma única regra para essa exceção, uma exceção para essa regra, que é a relação de pais e filhos. Fora essa relação de pais e filhos, todas as relações conjugais, as relações de trabalho, a minha relação com o outro, ela se dá por meio dessa lei do equilíbrio, que aquele que dá conhece a paz se o dar e o receber forem equivalentes. Eu detalho isso de maneira bem explicativa também nesse vídeo lá falando sobre o amor cego, né? Eu falo sobre essa dinâmica. Como é que acontece? Você dá algo para alguém. Esse alguém toma, recebe e se afasta. Para que você mantenha essa relação, o que você vai fazer? Você devolve, você dá, essa pessoa toma e se afasta. Para que essa relação permaneça, essa pessoa devolve, essa toma e se afasta. Então, esse é um processo de retroalimentação, este equilíbrio. Imagina agora, você dá algo para alguém. Como é que esse alguém se sente? Imagina, né? Você recebeu um presente de alguém. Como é que você se sente? Eu me lembro, né? Por vezes eu dava muitos treinamentos aí no interior do estado e desenvolvi muita educação empreendedora em escolas. E aí a gente ia para aquelas escolas lá na zona rural, onde os professores produzem alimentos, né? Produzem um monte de coisas. E aí eles ficavam tão agradecidos que eles vinham me dar presentes, né? Traziam temperos, palmitos, bordados. E aí eu me lembro que antes eu pegava aqueles presentes e falava, nossa, não precisava não. Eu ficava toda acanhada em receber. Veja, por quê? Porque isso, de certa maneira, nos gera um certo crédito para aquela pessoa que está dando. Até que eu compreendi que aquele movimento, tudo aquilo, era algo tão engrandecedor que eles se sentiam como o que eles estavam recebendo era tão grande que, em troca, o que eles queriam? Devolver. E esse processo se alimentava, porque esse processo de retroalimentação. Quando você recebe algo, né? Eu tinha uma amiga que sempre que ela viajava, e até hoje ela viaja, ela me traz presentes. E aí, quando eu viajo, como é que eu penso? Qual é a primeira pessoa que eu lembro quando eu penso em presente? Quem que vocês imaginam, né? Então, isso vai gerando internamente dentro de nós essa necessidade dessa compensação. E nas relações não é diferente. Só que muitas vezes nós estamos envolvendo nas relações com o outro, na postura de criança e não na postura do adulto. Na postura de criança, nós não sabemos administrar presentes, nós não sabemos porque muitas vezes o que a gente quer é receber, receber, receber. Então vejam, quando uma pessoa dá e a outra só recebe, automaticamente o que acontece? Você dá. O que acontece? Você fica sem energia. Então, muitas vezes nós entramos nessas relações sobre 3 posturas. A postura daquele que só quer receber na relação, só sabe receber, né? É o vírus. Eu só tomo, só tomo, só tomo, só tomo, só tomo. Existe aquele que vem com a postura de trocar. Eu vou te dar algo, mas já tenho interesses aqui. Então, eu já vou dar porque eu sei que eu quero receber. Então, eu já vou com essa postura condicional. Eu já dou algo em troca de receber. E aí, quando a gente fala das relações do amor, né? Com exceção da relação aqui entre filhos. Esse é um processo de retroalimentação. Na medida em que eu dou, eu devolvo. Na medida em que eu devolvo, eu recebo. E aí, na relação de casal, ele começa primeiro com esse amor de troca. É normal que seja assim, né? É normal.
Só que quando essa relação vai amadurecendo, a gente entra nessa terceira postura, que é a postura de contribuição. Então, quando a gente vai para uma relação madura, é aquilo que eu tenho a contribuir com você e você também vai contribuir comigo. E nós percebemos nessa relação, essa relação de troca. Não essa troca, mas uma troca contributiva, não uma troca de interesses. E aí, a gente fala assim, é muito sério essa questão do equilíbrio, do pertencimento, da ordem. E quando a gente fala e estamos desenhando o genograma, é muito importante a gente olhar sem julgamento, porque tudo isso faz parte de um sistema. Por exemplo, né, casos de estupro. Pai que estuprou a filha. A gente às vezes vai olhar com um olhar de culpado. E eu não quero falar aqui, né, não vou entrar nas questões de jurídica, porque todos devem e são responsabilizados pelos seus atos. Mas dentro dessa visão sistêmica, o que a gente percebe? O que é que se mostra muito? É que quando a sexualidade da mãe não está disponível para o homem, o que acontece? Os filhos tendem sempre, no desejo e na necessidade de salvar os pais, ele entra no meio dessa relação, né? A sexualidade da mãe, quando ela está indisponível, o que acontece geralmente nessa relação? Abuso sexual, estupro, nessa relação sistêmica. Então, é importante a gente olhar e entender essas dinâmicas. Falamos um pouco sobre isso no vídeo onde diz relacionamentos e sexualidade na visão sistêmica. A importância, né? Porque quando a gente é criança, junto da criança está a inocência. Junto do adulto está a sexualidade. Então, dentro dessa ordem, a relação de casal, ela vem primeiro e depois a relação dos filhos. Quando esta relação do casal não vem primeiro e isso é concentrado nos filhos, essa sexualidade, muitas vezes, ela vai ficar latente em uma das partes. Quando uma dessas partes começa a matar a sua sexualidade ou substituir ela por algo, a outra, de alguma maneira, vai estar ali latente, né? Então, é onde acontece, quando não ocorrem os estupros, acontecem as traições, acontecem separações, acontecem aí vários e vários conflitos que a gente percebe nessas dinâmicas de família. E por que isso acontece? Por conta dessa ordem, por conta do pertencimento, por conta deste equilíbrio, dessas leis invisíveis que regem as relações e que tudo isso está a serviço do todo para a preservação do sistema. Preservação do sistema. Darwin já nos dizia isso, né? A biologia já nos explica isso. E aqui nós vamos propor um exercício daqui a pouco, onde nós vamos fazer, eu vou encerrar a live, nós vamos fazer só conosco que está aqui no Zoom. A gente vai trazer aqui, já quero que vocês comecem a pensar aí, né? Em qual relação, em qual ordem você percebe que o amor não está dando certo aí na sua vida? É na relação amorosa? É na sua relação de filho, filha, com seu pai, com a sua mãe, ou com seu filho? É alguma relação na empresa? Então, eu quero que você pense aí. A gente vai segurar um pouquinho. Eu vou finalizar aqui, abordando ainda algumas coisas para a gente encerrar. E aí a gente volta aqui para o Zoom para esse exercício, né? Então, observar o genograma, isso que nós estamos fazendo é olhar a origem dos nossos problemas, dos nossos conflitos. Mas é importante observar o que é o problema. Se a gente olhar para o problema, a gente observa que ele é uma dádiva, é uma porta de entrada para que nós possamos enxergar os desequilíbrios sistêmicos que estão por trás do problema. Se não são os problemas, nós não temos como descobrir aonde que existe
esses conflitos e esses desequilíbrios, né? Então, dentro desse processo, no genograma, descobrindo a origem desse sistema, e nas quintas-feiras é os dias que eu quero deixar reservado para isso, para a gente ir para dinâmicas, para a gente começar a desenvolver essas constelações em grupo, né? E aqui eu vou falar o que é o papel das constelações, e aqui é onde a gente começa a lançar esse primeiro projeto de vocês que estão já nessa jornada, Ximena, Mariana, Maria, quem já está acompanhando conosco, né? Fazendo parte integrante, nós vamos estar fazendo sorteios, nós vamos estar trabalhando isso com vocês nessa prática sistêmica, conosco, nesse desenvolver essas constelações em grupo, presenciais de maneira online. Então, as constelações, ela nos permite explorar todos esses aspectos inconscientes dentro dessas leis que regem sobre nós. E por isso o nosso primeiro passo é com esse genograma. E dentro do desenvolvimento do genograma, nós vamos trabalhar essas leis, essas 3 leis sistêmicas, de maneira prática, nas constelações em grupo aqui conosco. Então, as constelações, o que ela nos possibilita? Saltar, pular, perceber todos esses passos e alcançar direto a causa, por meio da compreensão de todos esses passos que nós vamos estar dando aqui. Então, nós dizemos sempre nas constelações, né, que quando esse problema torna consciente, compreendido, o problema já está solucionado. Viu, Maria? Às vezes a gente não compreende algumas coisas, mas quando a gente se dá conta, esse problema está solucionado. 80% é compreensão. 20% então agora é a tomada de consciência, mudar comportamento para que a gente possa tomar então essas posturas e comportamentos adequados. Nós contamos as histórias, já falei sobre 3 papéis: vítima, herói e vilão. Estamos desenvolvendo o nosso genograma, é muito importante nos percebermos. Ora, nós podemos estar escrevendo esse genograma no papel de vítima. Ora, nós podemos estar escrevendo ele no papel de herói ou de vilão. Então, é importante a gente perceber qual o papel que eu estou desenhando ele e me perceber nesse processo. Porque quando eu consigo olhar, quando eu consigo perceber, então eu consigo olhar sem julgamento, olhando para a minha história simplesmente com aquilo que é. Perceber e assumir aquele lugar que é meu. E às vezes no lugar de pequena, às vezes no lugar de grande. Pequena com relação aos meus pais, grande com relação aos meus irmãos mais novos. Então a gente fala aqui, né, dentro de todas essas compreensões, eu queria hoje trazer isso como base e fundamento, né, sobre essas leis, sobre este amor. Para que o amor dê certo, não basta apenas amar. E refletirmos sobre o que eu aprendi sobre o amor. E o amor só é possível de dar certo dentro desse olhar sistêmico por meio dessas compreensões. Que papel eu estou assumindo nessa relação? Papel de vítima, papel de vilão ou papel de herói, né? E são essas posturas que nos aprisionam na vida, seja por meio das relações, seja por meio dos nossos projetos, seja por meio daquilo que eu observo na vida. Estamos agora, mais uma vez, vivendo uma situação atípica. Ontem ainda falávamos com o Guilherme Chegaray na live de ontem, né? Olhando para essa questão profissional. Nesse papel de vítima, de vilão e de herói, nós não temos lugar na vida. Nós não temos presença no mundo. Então, quero agradecer o pessoal do Instagram que esteve aqui presente. Vamos ficando por aqui com vocês no Instagram. Agora eu continuo com o exercício sistêmico nesse grupo fechado no Zoom. Se você quiser participar do Zoom, participar desse grupo fechado, você consegue acessar os links aí por meio da bio, na bio do Instagram. Então você tem acesso ao grupo exclusivo do Telegram e ao grupo exclusivo do Facebook. Vou ficando por aqui com vocês. Obrigada pela presença. Na quinta-feira a gente volta novamente, mas a gente volta com esse exercício só para o Zoom, com o grupo fechado. Obrigada e até breve.
Vou encerrar aqui, meninas, e agora a gente vai fazer um exercício, tá? Vocês me ouvem? Vou abrir o microfone de vocês. Agora nós ficamos aqui exclusivamente com vocês. Deixa eu só verificar aqui o YouTube. Encerrar aqui também. O YouTube não subiu. Eu estava fazendo um teste aqui para ver essa possibilidade de subir também aqui pelo YouTube, mas não foi. Foi um teste, ok. Então, vamos... Alguma dúvida sobre isso? Vocês que já começaram a desenhar o genograma, sobre essa aula de hoje, sobre esse olhar, alguma dúvida sobre isso que a gente falou? Sim ou não? Eu comecei a fazer o genograma, né? Aí a minha dúvida era assim, por exemplo, assim, os relacionamentos dos meus tios também entra tudo? Ou só meus avós, meus pais e minhas irmãs? É interessante você colocar, se você conseguir, os seus tios, ele vai entrar na árvore genealógica lá da sua mãe. Então, veja, seu avô, seu avó, tiveram quantos filhos? Aí você vai colocar lá, tiveram 5 filhos e a sua mãe está lá no meio. Entendi. Então, o marido e mulher deles não precisa, mas os irmãos... Ah, tá, era isso. Os irmãos eu coloquei os problemas de saúde, religião, tudo. Eu fiz só um esboço até agora. Aí eu queria saber se entraria as esposas e filhos. Não. Tá. Não é necessário, tá? Porque aí a gente vai trabalhar com o nosso sistema primário. Não que eles não façam parte, tá? Mas nesse momento é trabalhar com esse nosso sistema primário. Então vai entrar minha mãe, os irmãos da minha mãe, inclusive se houve abortos entre esses irmãos, se eu conseguir. Porque às vezes teve abortos aí também. E às vezes abortos que não foram falados, inclusive, né? E você vai perceber, assim, a gente vai percebendo, às vezes, essa dificuldade, e aí a gente vai percebendo que algumas coisas não encaixam. Então, é para que a gente possa ter uma clareza, não para querer descobrir o que é segredo, porque o segredo é segredo. Por isso que ele já chama segredo. Mas se eu perceber que existe algo ali, ok, isso é para mim um sinalizador de que a Rosa está entrando. Isso é para mim um sinalizador de que, opa, parece que aqui tem alguma coisa, então... Oi, Rosa, seja bem-vinda. Tá ouvindo? Quando entra, demora um pouquinho. Oi, Rosa, tá ouvindo? Tá ouvindo, Rosa? Perfeito, ok. Então, a gente já ir percebendo, né, essas nuances, como é que é. Às vezes a gente vai perceber uma certa dificuldade, algumas pessoas que não vão saber passar informação. Então, é esse momento realmente de descoberta para nós. Tirou sua dúvida, Mariana? Sim. Como é que está sendo para você? Algum novo insight? Como é que está sendo esse processo de olhar? Alguma nova conclusão até aqui? Assim, tá tranquilo de fazer. Nessa parte familiar, por exemplo, assim, a família da minha mãe é mais estruturada, ficaram casados, tiveram 9 filhos, um morreu e tal. É mais fácil de organizar. A família do meu pai é um pouco mais difícil, porque aí, assim, teve a minha avó que assim que meu pai nasceu foi embora, aí meu avô casou de novo,
aí ela se casou de novo. Então, assim, eu não tive muito contato com ela. Então, eu não tenho muita informação. Então, quando tem essa parte por exemplo, assim, de separação, né? Aí a gente fica meio confuso, aí busca informação, tento ver quem ajuda. Perfeito. E olha que interessante, assim, por isso que assim, é muito bom a gente compartilhar. Olha que interessante, ó. Aí a gente percebe que a família da sua mãe, ela tem menos emaranhados do que a família do seu pai. Quando a gente percebe, né, a gente trabalha no jurídico, alguns casos de separação, aí vem a briga de com quem o filho fica. Com quem é melhor o filho ficar? Ah, melhor o filho ficar com a mãe, né? Não, é melhor para o filho, dentro da visão sistêmica, ficar com aquele lado que tem menos emaranhados na família. Porque ele tende a fazer a vida fluir de maneira melhor. Compreende? Então, isso vai nos posicionando e nos trazendo melhores percepções. E olha, né, as nossas aproximações. Lembra quando você disse, eu com a minha mãe é maravilhoso, eu com meu pai já é um pouco mais difícil. E aí, eu começo a perceber, nossa, e aqui também, olha o meu masculino como tá. E aí você começa a olhar para o masculino da sua família, do masculino. Compreende? E aí o que acontece? Quando você começa a perceber essas dinâmicas, pode ser que você tenha uma vida com o masculino, com o homem, com o seu marido, com as suas relações muito bem resolvidas. Pode ser que o seu filho ou a sua filha não vá tomar isso de maneira muito bem. Pode ser que sim. Vamos lembrar sempre que nós estamos no mundo das possibilidades, né? E essa geração, ela vai percorrendo. Então, veja, muitas vezes você vai olhar lá atrás, as situações eram muito mais difíceis e hoje você já consegue quebrar tudo isso que veio de mais difícil do seu sistema e hoje você consegue trazer um sistema mais sadio. Sim. Compreende? Eu falo assim, ó, no meu sistema de origem tem assassinato de filho que matou pai. Na Sabe, família... cara? Desculpa. Pode falar. Nesse histórico é engraçado engraçado não, é assim, a gente sempre entendeu a história de uma maneira. A visão do meu pai pela visão do meu avô, né? Então, assim, o que meu avô passava, porque foi ele que ficou com os filhos, tal. Então, a gente sempre achou que essa minha avó, que ela sempre foi a ruim da história, tal. Há uns anos atrás, conforme a gente foi conversando, porque assim, não podia conversar sobre esse assunto, porque meu pai meio que foi criado como órfão de mãe viva, né? Então, assim, não podia conversar muito sobre isso. E aí, a minha outra avó, por parte de mãe, era vizinha, então contou muita coisa. Falou assim, a história não é assim como vocês sabem. E aí foi fazendo os relatos da época, como foi, tudo que aconteceu, o porquê que ela precisou ir embora, qual foi a situação que meu pai nasceu, como que meu avô tratava ela. Então a gente vê que não era exatamente como falavam dela, né? Que simplesmente ela abandonou os filhos, né? Então, assim, e é interessante. Aí quando eu começo a ver isso aí, eu já tinha essa visão. Antes eu tive a primeira visão do meu pai, depois eu já tive a outra visão sobre a minha avó, né? A minha avó paterna. E é interessante fazer isso e ver que, por exemplo, assim, alguns bloqueios vêm desde lá atrás. Quando eu falei que eu não tinha muita afinidade com meu pai, eu sou cuspida a cara dele. E ele era cuspida a cara da minha avó. Então, por ele ter crescido como se fosse órfão de mãe e procurado e não ter tido muito, né, contato, então, assim, às vezes transmitiu essa falta de afinidade comigo. E aí, Papai do Céu faz as coisas tão certo que meu filho é minha cara. E ele é apaixonado no meu filho. Então, são essas repetições, né? E veja, o amor que ele não pôde dar para você, aonde ele começa a compensar agora? Sim, tipo assim, sabe aquela ligação de tipo 1 minuto para você, aí fala com a sua mãe, fala com a sua mãe.
Aí depois que eu tive meu filho, eu lembro que a minha irmã ligou para ele do centro cirúrgico. Ele falava assim, não vai nascer ninguém branquinho do olho claro. Ela ligou do centro cirúrgico e falou assim, é sua cara, pai, vem pra ver. Eu olhava pro guri, eu falava assim, gente, o guri é roxo, como é que vai ser branco, né? Tipo, e aí, na mesma hora ele veio. Então, assim, porque ele queria um que puxasse mais a família dele. E aí, para saber do meu filho, como meu filho ainda é pequeno, ele fica horas e horas conversando, né? Então, é uma maneira de... Reintegrar, reincluir, Isso. né? E percebe o quão rico, né? E esse genograma, ele não vai terminar, ele vai. Ó, tem 3 anos que eu tô tentando, né? Eu não gosto dessa fala. Tem 3 anos que eu tô escrevendo o genograma da minha família. E pergunta se eu terminei? Não, eu ainda não consegui terminar. E ele tá aqui. Então, é legal porque percebe que muitas vezes nós estamos aqui na vida na dor da criança, da nossa criança. Porque aquela criança ouviu histórias na versão da mãe, na versão da avó, do tio, da tia, do monte de gente. Percebe que você agora grande, há pouco tempo descobriu que a história não era exatamente aquilo que você acreditava que fosse. Sim. Então, é justamente isso que a gente fala dentro desse olhar. É não olhar como... Porque aí a gente entra como culpada e inocente. E aí a gente vai para as relações querendo ser salvo nas relações, querendo encontrar alguém que nos salve, que nos dê amor, que nos dê... E, cara, a vida, ela é relação e ela é um contínuo completar-se e preencher-se. E é só no meio dessas relações que a gente vai conseguir encontrar equilíbrio na nossa vida. A gente vai falar muito sobre isso, né? Por isso que a minha intenção daqui para frente é, nas terça-feiras, trazer informativos, trazer conhecimentos, trazer essas bases. Na quinta-feira, nós vamos trabalhar com exercícios práticos no genograma e fazendo constelação mesmo, compreendendo e percebendo essas dinâmicas. Como hoje a gente vai fazer um exercício aqui, a gente quer trazer mais uma referência e mais uma percepção disso para nós, para que a gente possa olhar aonde o nosso amor está, qual é a versão do amor que eu estou tendo nessa relação de conflito. Qual é a pessoa? Então, nós vamos pensar, nós vamos trazer eu e esta pessoa, né? Trazendo isso para que a gente já comece a olhar para essa relação de conflito. Então, é importante a gente perceber isso nessa dinâmica desse desenho aí, né? Ximena, como está aí para você? Novos insights, como tá? Seu áudio tá fechado. Ativa seu microfone. Que abre. Ah, deu. Abriu? Abriu. Ah, tá. Não, também estou desenhando e aí aos poucos vai aparecendo, vou lembrando. Aí eu estou deixando para depois perguntar, né? Que aí eu estou juntando todas as dúvidas. Perfeito. Acho que é importante fazer no rascunho mesmo, tá? Depois que, quando você já tiver uma base estruturada, daí você começa a passar para uma cartolina, um material um pouco mais sofisticado, porque isso vai ser muito bom e interessante para vocês. Tá? Maria, algum insight, alguma coisa que você queira complementar? Compartilhar? Tá? Seu áudio está desativado. Ativa seu áudio. Tá ouvindo? Tô, agora sim. Achei interessante que, não sei, as colegas e a Mariana, né, teve facilidade, mas eu comecei com dificuldade de achar os dados, sabe? Que eu sou detalhista que sou, né? Mas assim, tô montando, tô conseguindo. Agora a Mariana falou dos tios, né? Eu não tinha atentado pros tios. E aí, tô nos irmãos lá. Não, mas tô montando, tá de boa. Mas o que eu pude perceber é que eu tenho muita ausência do masculino. Eu não conheci meus avós, nenhum dos dois. Quando eles faleceram, eu era muito pequena, sabe? E aí,
E aí, em compensação também, minha mãe separou do meu pai, e aí, depois que eu fui montando, aí a gente vai pensando, né? Nossa! E aí? Tive um padrasto durante muitos anos. Ai, meu Deus, tem que colocar ele aqui. Aí fui, coloquei. Ah, mas depois desse teve outro. Aí eu fui colocando. Aí mas meu pai teve uma mulher antes da minha mãe, né? Ai, meu Deus, tem que investigar essa mulher. Aí vai colocando, sabe? E aí vai indo, e o negócio vai crescendo, tomando uma dimensão assim enorme, sabe? Aí a hora que chega nos irmãos. Ah, mas de mãe e pai, só eu e meu irmão. Mas aí minha mãe com outro teve outra irmã. Aí meu pai já teve outros irmãos. Não, uma confusão. Mas muito interessante, né? Muito interessante. Estou achando muito interessante. Estou gostando de fazer. E é interessante porque, ó, se já é uma confusão lá, imagina como é que está sendo a minha vida. Se faz sentido ou não alguns aspectos da minha vida ser confuso, compreende? Porque é reflexo, sabe? Falar do sistema familiar é falar da nossa história. E é gostoso esse compartilhar, porque a gente vai podendo perceber e nos perceber nessa dinâmica. É muito interessante, assim, ó. A minha mãe, né? Eu fui fazer algumas perguntas para minha mãe. Mãe, como é que era seu nome de solteiro? É Regis mesmo. Mas, mãe, como é que é Regis? Não pode, minha mãe, como é que, né? Não faz sentido. Minha mãe não tem o sobrenome do meu avô. E aí, o que eu tô percebendo? Me parece que a minha mãe é nova, ela tem 65 anos. Parece que a minha mãe, ela tem muito gap, assim, de falta de informação da família. Parece que a minha mãe não teve muito esse contato com a família. O meu avô foi muito ausente, isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, parece que a minha mãe, cognitivamente, tem algumas coisas que, sabe, parece que não se encaixam. Mas como que minha mãe não sabe? Então, é algumas coisas assim que eu percebo que são lógicas, mas que a lógica para minha mãe é complexo. E eu só estou conseguindo ter essa percepção a partir de agora. Como que a minha mãe não sabe o sobrenome? Então, eu vou ter que buscar nos meus outros tios, nas outras pessoas. E é interessante perceber que na família da minha mãe tem casos de doenças psicóticas, de primas lindas, por sinal, assim, muito bem-sucedidas, de aparências que eram muito bonitas, e realmente, assim, ó, transtorno esquizofrênico, de loucura mesmo. Sabe? De sair correndo na rua, tirando a roupa, e o tio e o pai ter que sair correndo. E isso é assim, é olhar para a nossa vida sem julgamento e olhar, faz parte da minha história. Né? E isso faz a gente parar e refletir sobre a nossa existência. E aí a gente olha para isso sem olhar, sem julgamento, sem dor e fala, E quantas vezes eu quis cobrar coisas da minha mãe, quantas vezes eu quis ser a grande com exigências, né? E olha só que lugar eu me colocava de prepotência. Então, nos auxilia e nos permite isso. Sermos apenas filhos. Para aí, quando a gente se posiciona como filho, o nosso filho também consegue ir para o seu lugar de filho para quem tem filho. O nosso marido consegue assumir o lugar de homem e eu me posicionar no lugar da mulher. Mas eu só vou conseguir atrair um homem completo quando eu também me tornar uma mulher completa. Quando o masculino e o feminino se fizerem presentes dentro de mim. Independente se a minha relação é uma relação homo ou hétero, independente, o masculino e o feminino precisam estar presentes em mim. Assim, os meus filhos também vão poder conduzir a sua vida por meio da minha geração, por meio da minha história. Pode falar, Maria. Então, aí nem chegou no marido ainda, né? Que teve uma esposa antes de mim, né? Que estava falando, né? E teve uma filha, e aí sei que mas vai dando certo. Achei interessante que esse negócio sem julgamento, né? Eu tenho que trabalhar minha mente. E aquele exercício que você falou também, de dizer sim para sim, tudo que vier sim. Nossa, mas deu um efeito bom depois. Uma paz. Sim, eu tava nervosa, né? Sim, eu aceito. Aí acalmava, sabe? Eu achei interessante os meus tios, né? Que minha mãe não lembrava, gente, a data que minha avó morreu. Eu achei um ó, sabe? Falei, meu Deus do céu. Aí, né? Falei, gente, pra quem que eu vou perguntar? Perguntei meu tio, irmão dela. Ele sabia tudo. O ano que minha avó nasceu, o ano que minha avó faleceu.
meu avô, sabe? O ano e tudo, mas riqueza de detalhes assim, ó, de cor. Você perguntava isso e ele, tá. Nossa, achei, ó, máximo. Massa, massa. Mas aí eu tô tentando não julgar, né? Tô tentando, tô esforçando, admirando, mas tentando ficar, ó. Ó, lembra que eu disse, tudo que nós rejeitamos se apodera de nós, toma força em nós? Quando eu quero rejeitar a raiva, quando eu quero rejeitar a dor, quando eu quero rejeitar aquilo que me incomoda, que me machuca, aquilo se apodera de mim. E quando eu digo sim, cara, isso tá me incomodando. Eu não, assim, eu só olho para aquilo e falo, me incomoda. Hoje eu fiz um atendimento, né, de um rapaz que ele se coloca muito no lugar de vítima. Ele está nesse processo de assumir a vida, porque ele se justifica que ele não teve o pai, que ele não teve a mãe, que ele passou fome, e ele ainda está nesse lugar. Hoje ele já é adulto, já cresceu, mas ele ainda está nessa criança. E aí o que ele dizia? Ai, perdi a linha de raciocínio aqui do que eu ia. O que eu estava falando antes? Sobre o rejeita. Que Estava falando do apodera a sentimento. gente. O que a gente rejeita, a gente apodera. Ele não aceitava a história. Não, porque olha, eu não. Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ter sucesso? Como é que eu posso tomar a vida com essa história que eu tive? E aí eu disse para ele, então agora você vai dizer assim, ok, eu escolho morrer. Diga, eu estou escolhendo morrer. Porque é o que ele estava escolhendo, é o que ele está escolhendo. E a gente se dá conta disso? Como assim? Diga, eu escolho morrer. Aí ele caiu a ficha. Opa, peraí. Realmente, Cássia, eu já tive pensamentos, nananana. Então diga, eu estou escolhendo morrer. Porque as constelações é isso, a gente precisa ter, enquanto terapeutas, esse olhar para dar esse chacoalhão. E se você está escolhendo morrer, reconheça. Eu não quero viver, eu quero morrer. Quando você reconhece isso, e isso acontece por meio de doenças, isso acontece por meio de conflitos, isso acontece por meio, lembra quando a gente falar, esse desejo de pertencer nos custa muitas vezes a própria vida. Compreendem? Agora, a nossa jornada aqui vamos falar de uma jornada sistêmica, tá? Para a gente encerrar e ir para um exercício. Aqui eu tenho um sistema de formiga, aqui eu tenho um sistema de abelhas. Vamos botar sistema de formiga. Nesse sistema aqui, 60% é trabalhadora, 40% é preguiçosa. Nesse outro sistema aqui, 60% é preguiçosa e 40% é trabalhadora. Até aqui compreenderam? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esses dois sistemas aqui e agora eu quero montar um novo sistema de formiga alta performance. O que eu vou pegar? 60% alta performance desse grupo que é 60 alta performance e vou trazer para cá. E vou pegar só os 40% alta performance desse grupo e vou trazer para cá. Então, eu tenho quantos por cento alta performance? 100% teoricamente falando. Mas eu estou falando de uma visão sistêmica. O que vai acontecer com este grupo aqui? Vai ficar 100% alta performance, vocês acham? O que vocês acham? Impossível. Porque eu venho de alta performance e baixa performance. Alta performance e baixa performance. Só que aqui estamos eu, Mariana, Ximena, Maria de Jesus, Rosa, Gerli e Isabel Carmo. Nós temos probabilidade de ser alta performance, sim ou não? Sim. Temos probabilidade de ser baixa performance, sim ou não? Sim.
Qual é o nosso caminho aqui nessa jornada? Neste grupo, termos Alta escolhas, alta performance. Compreende o que é o processo de conhecimento? O que é o processo de expansão? Porque eu venho de um sistema alta performance e baixa performance. O que eu estou fazendo com isso é que vai fazer a diferença. Consegue compreender? Sim. Por isso essa jornada. Podemos caminhar na vida de maneira tranquila, suave e leve. Se assim entendermos, podemos. Adoro essa frase. Rosa, alguma contribuição? Algo que você queira dizer? Não, hoje não, hoje eu me perdi, cheguei no fim da viagem. Tá Então bom. hoje eu vou ficar em silêncio. Tá. Isabel, Gerli, que não apareceram, tem alguma coisa para falar, para contribuir? Senão a gente vai para o exercício. Eu vou tentar algo novo aqui. Eu vou ver se eu consigo botar. Senão a gente vai fazer assim mesmo, todo mundo ao vivo, tá? Salas simultâneas. Ó, o que eu vou fazer? Isabel e Gerli, vocês estão com vídeo, câmera? Porque a minha intenção é abrir salas e dividir de duas em duas pessoas. Aí vai ficar 2 em cada sala. Tá chique esse Zoom agora, né? Mas aí, vamos ver se a Isabel, ok. E a Gerli. Gerli, consigo ver você? Vamos ver? Vendo? Não? Ainda não. Eu vou fazer um teste para ver se a gente consegue, mas vamos ver se a Gerli aparece aqui. Alguma de vocês não querem fazer? Qual é o exercício que nós vamos fazer? Perfeito, a Gerli está aqui. Qual é o exercício que nós vamos fazer? Lembrando que agora está sendo gravado, mas é só nós, e ele vai ser compartilhado a gravação apenas para o nosso grupo fechado de quem está participando, tá? Para que vocês possam rever e rever a aula. Por isso que a minha orientação é que vocês não façam anotações agora. Façam novamente depois, assistam o vídeo novamente para novamente assistir, tá bom? Aonde e com quem você percebe que o amor não está dando certo. Então, você é uma pessoa, é algo, né? Alguém. Então, vai ser você vai ser você. E aí, você vai escolher uma outra pessoa que vai representar este outro alguém. Então, você vai observar e perceber como é que aquela pessoa se sente diante de você. Então, o representante desta pessoa, né, desse algo ou alguém, vai perceber, vai sentir. Lembra que eu falei, né? A gente só vai ter percepções aqui de como é que essa pessoa ou este alguém se sente diante de você nesse quesito, nessa questão. Conseguiram compreender? Ficou claro? E depois troca. Depois você, por exemplo, eu vou fazer com a Maria. A Maria vai representar esse algo ou alguém. E aí eu vou ficar aqui diante da Maria, a Maria vai ficar em pé e vai entrar no campo e vai ter as percepções. Simplesmente não colocar a mente. A Ximena já participou, a Mariana já sabe como é. Então, assim, não tem segredo, é só entrar no campo e deixar as percepções virem. E aí depois a gente vai trocar. Conseguiram compreender? Sim ou não? Sim. Então, eu vou ver aqui se eu consigo fazer essa separação das salas simultâneas. Atribuir 5, 6, manualmente. Eu espero que depois dessa quarentena vocês não esqueçam de fazer atividade online. Perfeito. Ó, eu vou botar aqui, ó, Gerli e Isabel se conhecem? Que não. Não? Não, Ok. né? Coloquei vocês numa sala. Na sala 2. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou colocar Rosa e Mariana. Se conhecem?
Só do Zoom. Só do Zoom. Perfeito. Aí eu vou colocar Maria e Ximena. Sobrou alguém não, né? Vamos lá, atribuir a todas as salas. Aí veja se vocês conseguiram entrar nas janelas. Não deu certo? Voltei para cá. Conseguiu ou não? Voltou? Não, o meu foi lá e voltou. O meu voltou também. Tá, é para ficar a Rosa e Meu também. Voltou. Tá todo mundo voltando. Vou tentar de novo, tá? Vamos lá novamente. Vocês entraram e saíram. Eu acho que eu apertei o botão errado aqui. Vamos ver. Sala 1. Gerli. Ok. Atribuir todas as salas.
Voltando. Voltamos. E agora De compartilhem volta. as experiências, como foi. Uma de cada vez, senão eu não ouço todo mundo junto. Ou não foi? Não, eu Foi. não, Foi boa. Não? Foi boa e real como sempre, né? Boa e real. eu não consegui ajudar a minha amiga, minha colega aí. Não consegui sentir nada. Nada? E às vezes o sentir nada também não significa que não é nada. Às vezes é nada mesmo. Compreendem? Eu acho que minha mente fica atrapalhando, querendo sentir alguma coisa, sabe? Querendo falar e acaba, sei lá, acho que atrapalhando. Ou talvez a gente não aceita, né, como uma resposta, né, quer que seja algo, né? E você fala, mas, né, eu sinto uma alegria, eu sinto vontade de sorrir, de chorar, de aperto, aí fica aquela coisa, sabe? Mas eu não senti nada disso, como se não fosse uma resposta, né? Como se não é isso, não, tem que ser outra coisa. O campo é sábio. Às vezes o nada também é algo. É uma resposta, né? No Faz momento, sentido, né? Silvana? Um pouco, sim. Eu vendo ela, eu sentia ela, tipo, tava um semblante, até um sorriso, assim, natural, um movimento, mas de olho fechado, o tempo todo de olho fechado. Isso é muito importante, ó, uma coisa que vocês já estão desenvolvendo, ó, a percepção. Porque às vezes vai vir a resposta pode não ser nada, mas como a pessoa está se expressando? Porque o campo fala por meio do corpo. A Isabel, ela incorporou o corpo da pessoa, assim, entende? Sem saber que eu nem te comentei isso, né, Isabel? Mas é a gente estar atento aos movimentos, o corpo, o campo é sábio, né? E aí percebe que isso vai trazendo respostas. Às vezes o nada também é resposta. Ah, sinto aliviada. Mariana, como foi? A nossa experiência foi bacana. Na minha percepção que eu tive com a situação da Rosa, eu senti assim um momento de dúvida, parecia um pêndulo indo para frente, para trás. Eu senti a mão muito gelada, sabe? Como se tivesse assim, não é angustiada, mas sem saber como resolver, assim, né? E aí depois ela descreveu a cena, né? E assim, faz parte do que ela estava projetando. Foi bem rico, né, o movimento. E no movimento da Mariana, eu tive uma sensação assim bem muito boa pelo que ela procura também, pela pergunta dela. Firme que vai dar certo. Ó, gente, vou deixar vocês curiosos. Ximena, eu acho que nós não fizemos a pergunta certa. Mas olha que bacana. Nós vamos treinar para a próxima. E olha que bacana, agora a gente já pode fazer em grupos aqui, né? Olha que show! Que Meninas, legal, pra né? gente... Tem até privacidade no Zoom. Tem. Com participação especial. A Cássia ainda entra para dar uma ajudadinha. A consteladora. No começo, a gente assim, já é para começar, ela já deu a instrução, e de repente aparece a Cássia. Chique essas plataformas, hein? Show de bola. Meninas, para a gente finalizar, por que valeu a pena e o que você aprendeu hoje? Ah, o amor. Olha, ao meu ver, o que valeu a pena, sempre vale a pena, todas as coisas são muito válidas. E o que eu aprendi hoje, que a gente deve sempre estar presente, né?
é incrível, né? Quando a gente tem uma situação complicada, tenta mudar o aqui e agora, aí a gente vai viver mais feliz, vai produzir ou co-criar aí um futuro mais feliz. E foi muito interessante, né, porque eu nunca tinha participado de nenhum exercício assim, só aquele na aula que participei sozinha do pêndulo. Mas às vezes você fica insegura, fica na dúvida. E hoje foi muito interessante, ainda com a Cássia. E na mesma hora, eu falei para ela, na mesma hora veio a resposta. Eu estava tentando fazer controvérsia com ela, entrou a ligação do pai da minha filha, a resposta que ela estava me dando sobre a minha filha. Eu achei assim um negócio incrível, porque assim, quanto mais a gente está presente, quanto mais a gente está no aqui e agora, as coisas acontecem mais instantaneamente, né? É essa questão de a gente prestar atenção nos detalhes. Às vezes vem rapidamente, a gente passa, não, aquilo não foi para mim, aquilo não foi uma resposta, mas foi. Sim. Graças. Vamos? Vou de cada vez para a gente acabar. Vamos lá. Maria, por que valeu a pena o que você aprendeu hoje? Que o nada é uma resposta. E que minha família é bem mais complicada do que eu imaginava. E que é muito bom estar aqui. E eu espero que depois dessa quarentena vocês não me esqueçam dos dons. Olha, às quintas-feiras a gente tem os grupos presenciais. Enquanto a gente não retornar ao presencial, eu quero dar continuidade com esse movimento aqui. Porque a gente ainda está na parte só de exercícios, né? Então, logo mais, eu quero realmente ir para a constelação propriamente dita. E aí começar até vocês aqui como representantes que já fazem parte desse campo, que já começam a sentir essa sintonia do campo. Ximena, por que valeu a pena e o que você aprendeu hoje? E marcou a importância de dar e receber, que receber também é importante, saber receber, né? Não só dar. Para o equilíbrio e manter a relação. Porque quando eu recebo, eu acolho, eu tomo, me sinto merecedora, eu mereço. Aí eu me afasto. Sempre quando eu recebo algo, eu me afasto. O movimento é esse, ó. Eu tomo e me afasto. Quando eu dou, o outro se afasta. Para ele manter a relação, o que ele vai fazer? Ele tem a necessidade de dar. Se eu não souber tomar, para me afastar, eu posso não voltar. Ou ele pode não voltar. Porque é um processo de retroalimentação. Uma das partes vão tender a não voltar, quando esse processo não acontece. Rosa, por que valeu a pena e qual o aprendizado de hoje? Ué, eu perdi todo o negócio. Eu perdi tudo. Hoje eu vou ficar em silêncio. O que você fez do que você fez? Algum aprendizado? Algum fator que tenha valido a pena? Do movimento, do exercício? Isso, que foi a parte que você participou. Sim, valeu a pena, com certeza. Eu senti o movimento da minha questão, foi bom. Tenho mais clareza do que eu preciso fazer. Meninas, gratidão pela presença. Estamos novamente aqui, firmes e fortes, né? As 6 mosqueteiras. Yes. Gratidão, viu? Até terça-feira que vem. Amanhã. É quinta! Quinta-feira. Pula não! Amanhã eu vou estar com a Cornélia Bonicamp. Ela é a criadora do pensamento sistêmico.
Então, é uma das abordagens que eu trabalho. Eu trago todo esse conceito das constelações familiar, mas eu gosto muito do pensamento sistêmico, trabalho à frente, junto com a live que eu fiz ontem do Guilherme Chegaray, que é as constelações estruturais. Ele é um dos criadores e multiplicador pela metodologia da constelação estrutural. Então, amanhã, não percam, Cornélia Boniquem, que eu não sei se ela vai estar na Alemanha ou se ela está em São Paulo, mas ela é uma das referências aí no pensamento sistêmico. É uma live? Live, vai ser uma live no Instagram. Show. Que hora? De Brasília. Qual hora de Brasília? É de Brasília, 19h30, horário de Brasília. Eu vou botar lá no Telegram. Tá. O nosso, então, é 18h30? Isso, 1 hora a menos. Tá bom. Beijo, meninas. Descansem. Boa noite. Beijo. Tomem bastante Boa água. noite para todo mundo. Boa noite, Mariana. Obrigada. Boa noite, garotas. Boa noite. Obrigada. Até quinta, se Deus quiser. Até quinta. Quinta.